E aí galerinha, beleza? Sou o professor Carlos Alberto. Estamos aqui novamente para dar continuidade à nossa série de aulas tratando do conteúdo de retas, conteúdo esse voltado para o terceiro ano do ensino médio. Hoje trataremos a respeito do tópico de distância entre pontos e uma reta, mais especificamente sobre a resolução de questões sobre esse tópico. Se você não viu, recomendo que assista o vídeo anterior, onde tratamos da definição desse conteúdo, onde foi feita a explicação, passo a passo. Nesse vídeo aqui, apenas serão feitas resoluções de exercício, certo? Tendo isso em mente, vamos prosseguindo. Primeira questão, temos: em cada item, calcule a distância entre o ponto e a reta. Eu tenho o ponto A em cada item e a reta R. Na letra A, temos o ponto A de coordenadas 2 e 2 e a reta R de equação geral 2y mais x menos 1 igual a 0. Então, existe a formulazinha onde eu substituo os valores que eu tenho. Se a distância do ponto A com a reta R é dada pela seguinte expressão: d de distância, né, é igual a, que multiplica x do ponto, mais b, que multiplica y do ponto, mais c, sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou seja, 1 vezes x do ponto, que é 2, mais 2, que multiplica y do ponto, que também é 2, menos 1. Isso tudo em módulo, né? Sobre raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ou seja, vamos ter distância é igual ao módulo de 5, né? Porque 1 vezes 2 dá 2, mais 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 2, 6. Menos 1, 5, em módulo. Sobre raiz de 1 ao quadrado, 1. Mais 2 ao quadrado, 4. 4 mais 1, 5. Certo? Feito isso, vamos racionalizar para tirar essa raiz do denominador. Então, multiplicamos raiz de 5 sobre raiz de 5, que isso aqui no caso vai dar 1, né? Mas não preciso colocar. Então, vamos ter a distância igual a 5 raiz de 5 sobre 5. Simplificando 5 com 5, vamos ter que a distância é igual a raiz de 5. Ou seja, a distância do ponto A de coordenadas 2 e 2 até a reta R de equação geral 2y mais x menos 1 igual a 0 é raiz de 5. Bem simples, só substituir os dados e resolver as operações. Partindo para a letra B, onde temos o ponto A de coordenadas menos 1 e 3 e a reta R de equação geral y menos 3x mais 6 igual a 0. Então, temos novamente a nossa equaçãozinha, que diz que a distância é igual a vezes x do ponto mais b vezes y do ponto mais c, isso tudo em módulo, sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembrando que a, b e c são os coeficientes, o a o que multiplica o x, o b o que multiplica o y e o c o termo independente, ou seja, o valor numérico que não multiplica nenhuma letra. Prosseguindo, substituindo os valores, vamos ter, temos menos 3 que multiplica o valor de x, né? E como é o x do ponto, ou seja, menos 3 vezes menos 1. Mais 1 que multiplica 3, ou seja, 1 que multiplica o valor de y, mais 6. Sobre menos 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz. Então, resolvendo isso tudo aí, vamos ter que a distância é igual a menos 3 vezes menos 1 dá 3, mais 1 vezes 3 dá 3, 3 mais 3 dá 6, mais 6, 12, em módulo, sobre raiz de menos 3 ao quadrado, 9, mais 1 ao quadrado, 1. 9 mais 1, 10, ou seja, raiz de 10. Distância é igual ao módulo de 12 sobre raiz de 10. Tirando de módulo e racionalizando, vamos ter que a distância vai ser igual a 12 sobre raiz de 10, que multiplica raiz de 10 sobre raiz de 10. Racionalização simples. Ou seja, vamos ter distância igual a 12 vezes raiz de 10 sobre 10. Simplificando isso aqui por 2, vamos ter que a distância é igual a 6 raiz de 10 sobre
5. Tranquilo, bem simples, certo? Então, resumindo, a distância do ponto A de coordenadas menos 1 e 3 e a reta R de equação geral y menos 3x mais 6 igual a 0 é 6 raiz de 10 sobre 5. Na letra C já tem uma coisinha diferente. Eu não tenho especificamente a equação geral da reta e nem o pontozinho algebricamente falando. Eu tenho o gráfico, onde eu tenho o ponto A, que está sobre o eixo Y no ponto 2, ou seja, vai ser 0, 2, as coordenadas, porque se vocês prestarem atenção, quando um ponto está sobre o eixo Y, ele vai estar em 0 de x. E tenho minha reta, que corta o eixo x no ponto 1 e forma um ângulo de 45 graus. Então, primeiramente, vamos calcular o que? Nosso coeficiente angular. E quem não sabe, mas eu recomendo que assista às aulas anteriores para ficar por dentro. Coeficiente angular da reta nada mais é do que a tangente do ângulo de inclinação da reta com o eixo x. Ou seja, vai ser tangente de 45, que como todos já sabem, ou pelo menos já devem saber, tangente de 45 é igual a 1, ou seja, 1 é o meu coeficiente angular. Tranquilo? Feito isso, para determinar a equação da reta, eu só utilizo o meu moldezinho padrão, que eu já fiz em várias aulas aqui mesmo, nesse mesmo canal. O que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar um ponto da minha reta, no caso aqui já tem um ponto demarcado, que é o ponto 1 e 0, que no caso é 1 no x e 0 no y, e o meu coeficiente angular. Isso vai me fazer determinar a equação da reta. Pois bem, vamos lá. Substituindo os valores, vamos ter y menos y do ponto, que no caso é 0, igual a 1, que é o meu coeficiente angular, que multiplica x menos 1, que é o valor do ponto de x. Portanto, vamos ter y igual a x menos 1. E a equação geral vai ser menos x mais y mais 1 igual a 0. Temos aqui a nossa equação geral já. Então, o que é que nós temos agora? Temos o ponto A, temos a equação geral. Agora, vamos determinar a distância do ponto A até a nossa reta. Fazendo o quê? Utilizando a formulazinha de resolução da distância do ponto até a reta. Então vamos lá. Substituindo, vamos ter que menos 0 mais 1, que multiplica 2, mais 1. Isso tudo em módulo sobre raiz quadrada de menos 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 0 não vai fazer nenhuma diferença aqui nas minhas operações. Eu vou ter 1 vezes 2, dá 2 mais 1, 3, ou seja, módulo de 3 sobre menos 1 ao quadrado, 1, mais 1, 2, ou seja, raiz quadrada de 2. Tirando de módulo e racionalizando isso aqui, teremos que 3 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 vai ser igual a 3 raiz de 2 sobre 2. Essa é a distância do ponto A, de coordenadas 0 e 2, até minha reta R, que corta o eixo X no ponto 1 e formando um ângulo de 45 graus com ele, cuja equação geral nós encontramos é menos x mais y mais 1 igual a 0. Prosseguindo, na letra D, temos um processo meio que parecido com a letra C, porém um pouco diferente, pois temos nossa reta R e temos o ponto A, porém temos outros pontos também, e esses pontos são pertencentes à reta. Mas não temos o ângulo de inclinação da reta com relação ao eixo X. Então, como eu vou determinar a minha equação da reta? Primeiramente, como foi feito na letra C, vamos determinar o coeficiente angular. Mas como se eu não tenho o ângulo de inclinação? Simples. Se eu tiver dois pontos na minha reta, eu consigo determinar o coeficiente angular. Como? Utilizando a formulazinha. Y de um ponto menos y do outro, sobre x de um ponto menos x do outro. Certo? Então eu escolho um ponto para ser o meu ponto inicial, para subtrair pelo outro. No caso aqui eu escolhi o quê? Esse pontozinho aqui
de coordenadas menos 4 e 3 para ser o meu ponto inicial. Eu vou subtrair dele, menos o ponto 1 e menos 1, certo? Então vamos lá. Então, coordenada de y no primeiro ponto, ou seja, 3 menos coordenada de y no segundo ponto, menos 1. Sobre coordenada de x no primeiro ponto, menos 4 menos a coordenada de x do segundo ponto, menos 1. Isso vai nos dar o coeficiente angular de menos 4 sobre 5. Feito isso, vamos determinar a nossa equação da reta. Vou escolher qualquer ponto desses aí. Vou escolher esse aqui, o mais simples, 1 e menos 1. Então, substituindo os valores, vamos ter y menos y no ponto, ou seja, menos 1, igual ao nosso coeficiente angular vezes x menos x do ponto. No caso é menos 1. Resolvendo isso aqui, y mais 1 igual a menos 4 sobre 5x mais menos 4 sobre 5. Transformando isso aqui na nossa equação geral, vamos ter 4 sobre 5x mais y mais 1 sobre 5 igual a 0. Essa é a nossa equação geral da reta. E agora que temos a equação geral da reta e também sabemos o nosso ponto A, que tem coordenadas 4 e menos 2, né? Vamos determinar a distância desse ponto até a nossa reta. Substituindo a nossa fórmulazinha padrão, que já utilizamos em alguns exemplos. Então vamos ter, distância vai ser igual a 4 sobre 5, que multiplica o valor de x no ponto, que é 4, mais 1, que multiplica o valor de y no ponto, que é menos 2, mais 1 sobre 5. Isso tudo sobre raiz de 4 sobre 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, vamos ter módulo de 7 sobre 5 sobre raiz quadrada de 41 sobre 25. Simplificando isso aqui, vamos ter 7 sobre 5 sobre raiz quadrada de 41 sobre 5, né? Porque raiz de 45, raiz de 25 é 5. Isso implica para mim que essa divisão de frações eu consigo transformar em simplesmente sendo 7 sobre raiz de 45. Corto o 5 aqui com esse outro 5. Ou seja, a distância vai ser 7 sobre raiz de 41. Racionalizando, vamos ter só um errinho aqui de digitação, mas isso aqui é para ser um 7. Vamos ter 7 multiplicar a raiz de 41 sobre 41. Então, essa é a distância da nossa reta R. Pois bem, essa é a referência do livro que estamos utilizando. Espero que tenham todos compreendido. Fiquem atentos e até a próxima aula.